Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em ML. Eu sou o professor Juliano Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou abordar a etapa de especificação de requisitos. Então, vamos iniciar a nossa aula. Esta vai ser, então, a nossa primeira aula sobre especificação de requisitos e eu vou introduzir alguns conceitos básicos sobre essa etapa da engenharia de requisitos. Eu vou iniciar com uma pequena historinha do Gilbert. O Gilbert é esse personagem da esquerda. Ele começa falando: os seus requisitos de usuário incluem 400 funcionalidades. Você percebe que nenhum ser humano seria capaz de usar um produto com tal nível de complexidade? E aí o outro personagem fala: Bem lembrado, acho que é melhor adicionar fácil de usar à lista. Bom, vamos começar o nosso conteúdo então. Então, como já falei, a especificação de requisitos é uma das 4 fases principais da engenharia de requisitos, de acordo com o SWOBOK. E o objetivo desta fase é documentar os requisitos identificados. Mas, ao mesmo tempo, uma especificação de requisitos se traduz em um documento ou um conjunto de documentos que descrevem os requisitos do software. E existem várias formas de especificar requisitos. Então, basicamente, o documento de especificação de requisitos consiste numa declaração do que deve ser implementado. Então, requisitos de alta qualidade, como já foi falado em outros vídeos, eles são claros, completos, não ambíguos, ou seja, não são passíveis de mais de uma interpretação. Eles são consistentes, ou seja, não possuem conflitos entre si. Eles são implementáveis a um custo razoável e eles são testáveis dentro de um custo e de um tempo razoável. Se algum requisito não apresentar essas características, então ele é problemático, ele precisa ser revisto, precisa ser renegociado, hã, possivelmente, novas elicitações de requisitos devem ser feitas, novas análises de requisitos devem ser feitas para corrigir esses problemas. Então, a fase de especificação de requisitos, ela tenta produzir documentos que identifiquem claramente qual o problema a ser solucionado e que expressem corretamente os requisitos, tanto funcionais como não funcionais, necessários a esse problema, a esse produto. Lembrando que requisitos funcionais identificam as funcionalidades do software, ou seja, o que o software deve oferecer, quais serviços o software deve oferecer a seus usuários, e os requisitos não funcionais identificam características de qualidade gerais do software, como desempenho, confiabilidade, escalabilidade, portabilidade, proteção, segurança, esse tipo de coisa. Ah, então, uma especificação de requisitos, a fase de especificação de requisitos, ela deve produzir documentos que expressem corretamente os requisitos que são necessários ao produto, de tal forma que seja possível projetar uma solução para o problema descrito pela especificação. Ah, então, uma especificação de requisitos, ela precisa ser escrita de uma maneira que permita que ela possa ser revisada, validada e aprovada sistematicamente dentro de um tempo e de um custo aceitáveis. Bom, falar um pouquinho sobre alguns tipos de informações que uma especificação de requisitos deve ou pode conter. Bom, primeiramente, ela deve descrever as funcionalidades que o software deverá suportar. Como já falei, funcionalidades representam requisitos funcionais, ou seja, serviços, funções que o software oferece a seus usuários. Então, a especificação de requisitos ela precisa conter a descrição de cada requisito funcional, juntamente com suas restrições, consistências e possíveis regras de negócio associadas a eles. Também, uma especificação de requisitos deve conter as suas interfaces externas, que podem ser como o software interagirá com os usuários, então isso pode ser representado por meio de protótipos.
como o software interagirá com outros itens de hardware, ou seja, como vai ser feita, como se dará a sua comunicação lógica entre o software e itens de hardware especial que ele precisa interagir, quando isso for necessário, e como ele interagirá com outros softwares, como, por exemplo, sistemas integrados, também, quando e se isso for necessário. Outras informações são requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais são identificam características de qualidade do software, hã, características que muitas vezes devem ser atendidas pelo software como um todo. Por exemplo, desempenho, ou se ele po no com relação ao requisito não funcional desempenho, pode-se descrever qual a velocidade de processamento esperado pelo software, qual o tempo de resposta, hã, do software com relação aos pedidos dos usuários e outros parâmetros de desempenho que podem ser necessários devido à natureza da aplicação. Então, quando se trata de sistemas de tempo real, que necessitam de um tempo de resposta muito rápido, então o requisito não funcional de desempenho ele é muito importante e deve ser descrito com detalhes. Em sistemas em que o desempenho talvez não seja tão importante, esse requisito não funcional não precisa de um nível de detalhamento tão grande. Outros requisitos não funcionais que uma especificação de requisitos pode atender, seria proteção, ou seja, impedir que pessoas não autorizadas utilizem o software, portabilidade, permitir que o software rode em múltiplas plataformas, manutenibilidade, permitir que o software seja alterado, modificado, evoluído de maneira fácil, reusabilidade seria a capacidade de eu reutilizar código em novos projetos, confiabilidade, garantir que o software sempre estará funcionando e resistirá a falhas, e mesmo que alguma falha, ocorra, ele continuará funcionando, ainda que, hã, levemente mais devagar, mas que logo, retornará ao seu funcionamento pleno. Escalabilidade, a capacidade do software, crescer, aumentando a sua capacidade de atender um número maior de usuários, oferecer um número maior de recursos, esse tipo de coisa. E outros requisitos não funcionais. Também, ela pode conter restrições impostas ao projeto como um todo, como, por exemplo, cronograma, orçamento, linguagem de implementação, sistema gerenciador de banco de dados, ambientes de operação, que foram estabelecidos pelos clientes e outras partes interessadas. Além de padrões de codificação, e padrões da própria documentação da especificação de requisitos, por exemplo. A especificação de requisitos, ela deve ser escrita por membros da equipe de desenvolvimento, juntamente com a participação de um ou mais usuários-chave. Usuários-chave são pessoas com muito conhecimento sobre um determinado problema ou um determinado departamento ou processo em que o software irá rodar. É importante essa participação dos usuários-chave, porque como eles têm esse conhecimento avançado, essa experiência já bastante grande sobre um determinado setor ou processo, então, eles podem colaborar muito na identificação de requisitos importantes para o sistema. Então, para isso, os usuários-chave eles precisam ser informados devidamente e treinados sobre os padrões e notações adotadas para a criação da especificação de requisitos. Ah, É recomendado que desenvolvedores ou as partes interessadas que elas não escrevam sozinhas a especificação de requisitos. Por quê? Porque as partes interessadas muitas vezes não entendem os processos de desenvolvimento de software, então elas não conseguem fazer uma especificação razoavelmente adequada. E os desenvolvedores muitas vezes não entendem a área de aplicação de forma completa. Então é necessário uma sinergia, uma colaboração entre as partes interessadas e os desenvolvedores. Ainda, a especificação de requisitos, ele é um contrato e uma forma de comunicação entre a equipe e as partes interessadas. Ele traduz o que as partes interessadas solicitaram, para a equipe e é uma forma de garantir que o que foi solicitado realmente seja cumprido.
além de servir também de um apoio para a equipe, caso haja reclamação dos clientes dizendo que algo não foi feito ou que algo não atende o que foi solicitado. Então, esse é um documento que permite contrapor esse tipo de afirmação. Então, a especificação de requisitos, ela auxilia os gerentes a planejar o processo de desenvolvimento e os testadores a criarem casos de testes baseado nos requisitos que foram ah, identificados. Então, uma especificação de requisitos é qualquer forma de documentação e ela pode ser mais ou menos formal. Então, ela pode ir desde documentos textuais simples, sem um padrão estabelecido, passando por histórias de usuário, que, apesar de relativamente simples, não deixam de ser uma especificação de requisitos, descrições de cenários, caso de uso, indo até documentos formais, como os que são prescritos pela I3E e que serão ensinados nesse canal mais adiante. Falar um pouco sobre alguns tipos de especificação de requisitos. Bom, a especificação pode utilizar sentenças de linguagem natural. Então, basicamente, seria uma sequência de frases, frases numeradas ou em tópicos, organizadas em tópicos, e cada uma dessas frases representaria um requisito. Mas provavelmente seriam requisitos de usuário, embora isso possa ser aplicado para requisitos de sistema também. Requisitos de usuário são requisitos com um nível de detalhamento menor, enquanto que requisitos de sistema são requisitos mais profundos, melhor detalhados, que são produzidos durante a análise de requisitos, como já foi ensinado em outros vídeos. Aqui nós temos o exemplo de requisitos em linguagem natural relativos ao sistema de entrega de encomendas que nós estamos utilizando como exemplo ao longo dessas aulas. Então, aqui, o primeiro requisito afirma que a encomenda deve atender à política de peso e volume máximos da empresa, estar de acordo com a lei dos países de origem e destino, não se tratar de armas ou drogas ou qualquer outro item proibido ou não aceito pela empresa. E o segundo requisito, ele afirma que é necessário armazenar informações sobre o objeto, como sua descrição, dimensões, altura, largura e comprimento, peso e os responsáveis pelo recebimento, além dos nomes e endereços do remetente e do destinatário. Uma especificação de requisitos, ela também pode utilizar uma linguagem natural estruturada, em que o documento ele é dividido em vários campos. Esses campos eles podem fornecer informações sobre o documento como um todo ou sobre um requisito específico. Aqui nós temos o exemplo de documentação de, aliás, uma especificação de requisitos utilizando um formato estruturado, onde foram apresentados diversos capítulos e a descrição de cada um deles. Claro que isso está incompleto, ainda falta descrever os requisitos propriamente ditos. Então, nós temos o primeiro capítulo que seria sobre a identificação, que poderia incluir título e nota de revisão para saber unicamente qual é a versão do documento em questão, quantas versões anteriores já existiram. Ah, a informação de revisão ela pode incluir o nome do projeto, o número da versão do documento, a data de lançamento, a assinatura de aprovada, uma lista de subcláusulas que foram alteradas na versão atual do documento, uma lista de números de versões e datas de lançamento de todas as versões anteriores do documento, entre outras informações possíveis. Nós temos um capítulo de prefácio, que inclui sumário, lista de figuras, lista de tabelas, um capítulo sobre definições, ou glossário, que conterá definições para todas as palavras ou frases que possuem um significado importante dentro do contexto do problema, ou que possam ser interpretadas de maneira diferente. Então, isso é importante para estabelecer a única definição para cada palavra, para cada termo, dentro do contexto do projeto. Temos um capítulo de referências, que inclui uma lista completa de todos os documentos referenciados, identificando cada documento pelo título, número do relatório, quando for necessário, data e organização editorial e fontes das referências. Temos um capítulo sobre acrônimos e abreviações, que todos os acrônimos e abreviações serão definidos, todos que foram utilizados no documento de especificação.
Também se pode utilizar a linguagem de descrição de projeto, que usa uma linguagem estruturada, como, por exemplo, português estruturado, que tenha características abstratas para definir o modelo operacional do sistema. Pode-se utilizar também notações gráficas, como diagramas apoiados por texto, comentários em texto. Então, por exemplo, nós podemos utilizar diagramas da OML, como o diagrama de caso de uso e o diagrama de classes. Então, aqui nós temos o exemplo de notação gráfica utilizando o diagrama de casos de uso da OML, que ele é útil para identificar as funcionalidades do sistema na forma de elipses, cada uma das elipses representa um caso de uso, e os atores que poderão utilizar essas funcionalidades. Atores são grupos de usuários, então aqui nós temos clientes, atendentes, entregadores, gerentes de filial, gerentes gerais e assim vai. Então nós podemos utilizar notações gráficas dentro da especificação de requisitos. Podemos e devemos. Nós também podemos utilizar notações matemáticas, que representa uma especificação formal dos requisitos, de forma não ambígua e bastante verificável. Porém, esse tipo de especificação ela é pouco utilizada, porque há poucos profissionais no mercado que dominem esse tipo de especificação. Com relação ao nível de detalhamento da especificação de requisitos, isso varia muito dependendo da complexidade e importância do software. Então, no caso de sistemas críticos, que sejam complexos, longos e ou possam impactar vidas humanas, então a especificação de requisitos precisa ser muito detalhada para garantir segurança e proteção para as pessoas. Também para determinar se os impactos das mudanças dos requisitos possam ser estimados e que riscos de falhas no projeto sejam mitigados, sejam diminuídos. Sistemas terceirizados também precisam de uma especificação de requisitos com certo nível de detalhe, uma vez que são empresas outras que irão realmente desenvolver o software, então há bastante incerteza com relação à comunicação com as empresas terceirizadas que irão produzir o software propriamente dito. Agora, quando se trata de sistemas produzidos internamente, que tem um nível de complexidade e risco relativamente baixo ou médio, que se use processos iterativos e incrementais para desenvolvê-lo, cujas partes interessadas sejam razoavelmente acessíveis e exista uma forte gerência e controle de riscos e mudanças, então a especificação não precisa ter um nível de detalhe tão profundo. Com relação aos métodos ágeis, tem muita gente que diz que os métodos ágeis não produzem documentação. Isso não é verdade. Métodos ágeis produzem documentação também. Eles apenas são avessos a trabalho desperdiçado e documentação burocrática que não acrescenta nada. Hã, mas basicamente, os métodos ágeis, eles costumam argumentar que documentos e requisitos extensos e formais são trabalho desperdiçado. Isso depende muito da situação. Em se tratando de sistemas críticos, eu acredito que isso não seja verdade. Hã, Porém, isso não significa que os métodos ágeis não produzam especificação e requisitos. Eles produzem também. Porém, normalmente a especificação costuma ser menor e só se documenta aquilo que é realmente útil para a compreensão do problema. Então, normalmente se produzem várias pequenas coleções de requisitos que vão ser hã, modeladas, implementadas a cada ciclo interativo. Mas as regras de negócio relacionadas às funcionalidades, aos requisitos, elas precisam estar visíveis durante todo o projeto. Bom, mas, resumindo, métodos ágeis produzem também documentação. Documentação é necessária, especificação de requisitos é necessário. Eles apenas não aceitam, não gostam de produzir documentação inútil que é apenas burocrática. Mas métodos ágeis, eles produzem também especificação de requisitos. Hã, bom,
falar um pouquinho sobre documentos de especificação de requisitos de acordo com o SWEBOC. O SWEBOC é uma base de conhecimento, é a base de conhecimento para, é o corpo de engenharia de conhecimento da engenharia de software. Hã, de acordo com o SWEBOC, quando se tratar de sistemas realmente complexos, então deve-se produzir 3 tipos de documentos: definição do sistema, também chamado de requisitos de usuário ou conceito de operações, requisitos de sistema e requisitos de software. Agora, quando se trata de softwares não tão complexos, então somente o terceiro documento, será realmente necessário produzir. Na verdade, o documento de requisitos de software, nessa situação, na situação de softwares não tão complexos, ele iria englobar a definição do sistema. Bom, então, a definição do sistema, ela procura descrever em nível alto quais são os requisitos do sistema, levando em consideração a perspectiva do domínio do problema. Então, ela deve conter informações básicas sobre os objetivos gerais do sistema, a quem o software se destina, o ambiente em que ele será executado, possíveis restrições, possíveis requisitos não funcionais. Também pode incluir as principais entidades do domínio, como os atores, ou seja, grupos de usuários que poderão utilizar o sistema, cenários de uso, diversos cenários relacionados a cada funcionalidade, cenário principal, cenários alternativos, cenários de exceção, modelos conceituais, representando as classes de entidade, que são classes relacionadas diretamente ao domínio do problema, representam os conceitos com que o software irá trabalhar, fluxo de trabalho, entre outras possibilidades. E esse tipo de documento, uma vez que ele é escrito em alto nível, ele normalmente pode ser lido por outras partes interessadas que não a equipe de desenvolvimento. Já os requisitos de sistema, eles só são úteis para softwares que trabalhem com muitos componentes que podem ser tanto de software como de não software, ou seja, normalmente hardware. Então, eles são utilizados para especificar requisitos de sistemas embarcados, ou seja, sistemas agregados a um hardware, ou sistemas que envolvam muitos componentes de hardware. E eles são desnecessários para outros tipos de software em geral. Então, o processo para a documentação para gerar o documento de requisito de sistema é, inicialmente, especificar os requisitos de sistema, os requisitos gerais do sistema como um todo, depois derivar os requisitos de software e, em seguida, os requisitos dos componentes do software, que podem ser tanto outros softwares como itens de hardware. Já com relação ao documento de requisitos de software, esse é o único documento que deve ser realmente feito para todo tipo de software. Na verdade, os outros dois só são produzidos quando o software é muito complexo, como já foi falado. No caso, o documento de requisitos de software, ele costuma, quando não se trata de um software muito complexo, englobar o primeiro documento mais geral das informações sobre o software, que vai conter as informações básicas sobre o escopo, a visão do software, seus objetivos gerais, esse tipo de coisa. Então, ele estabelece o que é esperado que o software faça e também o que não se espera que o software faça. Ou seja, ele define o escopo do produto. O escopo, ele determina o que é factível produzir. Ele difere da visão. A visão estabelece o que se pretende que o software faça. O escopo, ele estabelece o que é possível fazer, levando em consideração as restrições de projeto, como cronograma, orçamento, expertise da empresa e ferramentas de hardware e software de apoio. E o escopo, ele estabelece o que faz parte do software e o que não faz parte do software. Isso é bom deixar bem claro para não haver falsas expectativas por parte dos clientes. Então, esse documento de requisitos de software, ele estabelece a concordância sobre o que será construído entre os clientes e os desenvolvedores. Como já foi falado, a especificação de requisitos é uma forma de comunicação e uma forma de, eh, de acordo entre a equipe de desenvolvimento
e as partes interessadas. Estabelece o que será desenvolvido, como será desenvolvido e, com certo grau, como será desenvolvido. Então, é uma forma de acordo entre os clientes e os desenvolvedores, ou entre a equipe de marketing e a equipe de desenvolvimento, quando se trata de um software que se destina a uma grande quantidade de usuários. Um software que será baixado e utilizado através da web, por exemplo. Ah, esse documento de requisitos de software ele permite que os requisitos sejam avaliados e corrigidos no momento que forem encontradas anomalias como ambiguidades, conflitos, omissões e outras. E ainda, ele fornece base para estimativas de custos, de riscos, de cronograma, entre outras possibilidades. Então, eles ajudam a determinar com uma acurácia mais profunda qual será o real custo de desenvolvimento, quais são os principais riscos do desenvolvimento de software e quanto tempo realmente será desenvolvido, se demorará para desenvolver o software. Ele também fornece uma base para estabelecer como verificar e validar o produto, ou seja, se realmente o software fará o que foi especificado e se ele atende, e caso ele não consiga hã, fazer, se ele não conseguir atender o que foi especificado, então ele não atende às necessidades do cliente. Hã, então, um documento de especificação correto, ele vai definir o que precisa ser feito de maneira clara e ele permite um projeto correto, em que vai se estabelecer como o problema será solucionado. Então, um projeto ele precisa estar baseado em um documento de especificação correto, porque senão ele estará se baseando em premissas erradas e o projeto então estará igualmente errado e pode acontecer de se demorar muito tempo procurando por erros de projeto que na verdade seriam erros de especificação. Então, erros no documento de especificação de requisitos podem acarretar um prejuízo bastante grande para o projeto. E nós terminamos essa aula introdutória sobre especificação de requisitos. Eu espero que vocês tenham achado essa aula útil. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com quem possa ter interesse. E se ainda não estão inscritos, eu peço que se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção, nós nos vemos nas próximas aulas.